O coração como bússola que vai nos guiar nessa nova era. Nós estamos transitando de era de peixes para a era de aquário. E isso é um processo que não acontece da noite para o dia. E nesse processo, o nosso maior guia será o nosso coração. Por isso que ele é a nossa maior bússola. Para você entender melhor sobre tudo isso, fica comigo nesse vídeo que eu vou explicar para você. Mas antes, se você gosta desse tipo de assunto, já me segue aqui, curte, comenta para que esse conteúdo possa chegar em mais pessoas. Eu sou a Viviane Moraes, terapeuta, mentora e professora de espiritualidade da nova era, médium ostensiva, que está nesse caminho há mais de 17 anos e semanalmente trago para vocês esses assuntos místicos, esotéricos, de nova era, sobre espiritualidade, sobre feminino. Então, bora lá entender como que o seu coração é um grande guia e ele pode te colocar no caminho que vai te fazer manifestar com muito mais consciência. Porque quando a gente fala em nova era, a gente sai do ter para o ser. O ter é consequência do ser. E o nosso coração, ele não é só um órgão vital, que já é muito importante, que nos mantém vivas, mas também uma grande bússola e também um campo de magnetismo. Ou seja, quando você está no seu processo de manifestação, quem também manifesta é o seu coração e não a sua mente. Isso foi para mim uma grande virada de chave, porque antes, quando eu estava nesse caminho, eu trazia muito para a mente. Então eu ficava fazendo muitas afirmações, escrevia afirmações para todos os lados, e isso é importante também. Mas se você faz afirmações e não sente no seu coração o que que você está ali manifestando, não traz emoção, e emoção ela está conectada com o quê? Com o coração. Você não vai conseguir manifestar na rapidez com a que você manifesta quando sente através da emoção do coração. Uma pesquisa feita pelo HeartMath Institute, que é um instituto do coração, detectou que o coração ele é mais magnético do que o nosso cérebro. Ou seja, o processo de manifestação, ele vai passar primeiro pela cabeça. Mas quem que vai magnetizar é o coração. Então o comando vem pela cabeça e a manifestação pelo magnetismo do coração. E por que que eu tô te falando isso? Porque é o coração que vai trazer pra gente uma vida mais alinhada com a nossa essência e que é a bússola que vai nos guiar nessa nova era. E o que o nosso coração sente influencia todo o campo ao nosso redor. Então, as nossas manifestações, quando a gente se conecta com outras pessoas, a gente está ali comunicando com o campo dessas pessoas. O que está vibrando em meu coração vai vibrar no campo dessa pessoa. E quando a gente fala em transição planetária, quando a gente fala em estar em uma nova frequência, vibrar em quinta dimensão, a gente fala em vibrar na dimensão do coração. E automaticamente, quando eu começo a treinar o meu coração para vibrar numa nova frequência, eu também começo a mudar o mundo ao meu redor. Então eu mudo aquelas pessoas que se conectam comigo, porque é aquela coisa, né? A pessoa chega perto de você e fala assim: "Nossa, só de estar perto de você, eu me senti melhor". Quantas vezes a gente escuta isso? Muitas vezes na vida. Eu escuto isso muitas vezes. Por quê? Porque o seu campo está vibrando numa nova frequência. E, infelizmente, quando a gente está nessa transição e nesse movimento de razão demais, de raciocínio demais, nós fomos tirados do sentir o nosso campo. Sentir é errado, sentir é fraqueza. E tudo que se envolve ao coração foi criando uma nebulosidade, uma energia muito densa ao redor do campo do sentir. Justamente porque quando você sente, quando você entende principalmente o poder que existe dentro de você, que é através do seu coração, aí você começa a transitar de uma forma muito mais profunda, muito mais elevada para uma nova dimensão. Porque não é somente o seu campo que vai ser transformado, mas também o campo das pessoas ao seu redor, né? Dos seus animais, das pessoas que você tem mais convivência. Quando você está vibrando muito no medo, na insegurança, isso desorganiza o seu campo eletromagnético.
Quando a gente fala de campo eletromagnético, eletro é a nossa cabeça e magnético é o nosso coração. Ou seja, quem atrai é o coração. E vibrar no medo, né, é um mecanismo de controle social. Quando você vibra no medo, você vai automaticamente consumir mais aquilo que você nem precisa. Então, porque você vai descontar em alguma coisa. E quando você está descontando muito em alguma coisa, você está em desalinhamento interno. Não adianta você fazer um monte de movimentos se você não para sentir. Eu tenho um combinado espiritual com a minha galera, né, com os meus mentores espirituais, de todos os dias parar pelo menos 15 minutos e ficar em completo silêncio, sem nenhuma vibração, né, música, nada, só para sentir. E isso tem me dado muitos bons resultados. Primeiro, a conexão com o meu coração. Outra, conexão com os meus mentores, porque no barulho da mente, a espiritualidade de luz, eles não conseguem chegar no nosso campo, porque é muito sutil. Agora, se eu estou vibrando na dimensão do coração, eles conseguem chegar, porque ali é um grande portal de conexão com os nossos mentores. Entende que assim, o coração, ele é a bússola que vai te fazer manifestar. Ele é a bússola que vai te conectar com a espiritualidade da luz. Ele é a bússola que vai te reorganizar nesse campo da matéria. Ele é a bússola que vai te trazer confiança no processo. A nova era é a era do sentir. Vai ficar completamente fora de moda você colocar razão em tudo. E, inclusive, eu vejo muito isso dentro aqui dos meus atendimentos. As pessoas que estão mais aprisionadas à lógica, ao medo, ao controle, à rigidez, são as pessoas que estão mais batendo a cabeça. Agora, as pessoas que se abrem para a presença, para o amor, para a expansão, para o sentir, são as pessoas que eu estou vendo se abrindo para o novo e manifestando esse novo na vida delas. Então, trazer práticas como o silenciar, né, colocar as mãos no seu coração, respirar fundo. Vamos fazer isso agora, juntas? Então, fecha seus olhos, respira profundamente pelo nariz. Relaxa, soltando pela boca. Mais uma vez. Respira profundamente pelo nariz. Relaxa, soltando pela boca. Coloque as suas mãos em seu coração. Sinta o batimento do seu coração. Sinta seu coração pulsar e o seu campo se reorganizar. Vai respirando e fala para você: eu me autorizo a estar em profunda conexão com o meu coração. Eu me autorizo a estar em profunda conexão com o meu coração. Respira profundamente e retorna. E isso automaticamente já traz para a gente uma regulação no nosso campo e nos permite captar as frequências que estão nos cercando o tempo todo. Não adianta mais, né, para essa transição de eras, a gente estar muito na exaustão, na faseção. Isso vai só desorganizar o nosso campo, vai desorganizar as nossas emoções e vai nos afastar das nossas manifestações. Se você quer uma manifestação consciente, se você quer viver, realmente viver, né? Porque viver é diferente de estar vivo. Você vai precisar de voltar para o coração. Isso é algo que a minha guiança espiritual fala para mim há muito tempo. E na minha teimosia, porque eu venho de um lugar de muita razão, né? A razão, ela tinha que dominar o rolê. Eu fui levada a ressignificar esse processo desde que eu me coloquei à disposição
da minha guiança espiritual, da espiritualidade da luz, para guiar terapias, mentorias, qualquer coisa que diz respeito à espiritualidade. Lá em 2022, eu estava já há mais de um ano, quase dois, no meu processo, né, de entrega como terapeuta holística. E eu ainda estava vivendo muito o processo da razão, da cabeça, do mental demais. E estar nesse mental demais me adoeceu. E aí, o que que eu tive? Meningite. E a meningite aonde? Na cabeça. Então, eu fui, fiquei internada 7 dias e precisei de esperar. Eu tava ali com vários planos, né? Porque uma mente que controla, que tem rigidez, ela vai desorganizar inteira se ela precisar ficar parada 7 dias. E eu precisei de ficar ali 7 dias parada, internada, recebendo ali um tratamento para a meningite, que ele deveria ser um tratamento feito em hospital, com horários bem rigorosos. E eu fiquei ali num flow. E nesse processo foi muito interessante, apesar de doloroso, mas a gente só consegue ver o quanto foi importante tempos depois, né? Qualquer desafio que a gente vai viver é assim. Eu entendi que eu precisava de voltar a sentir. Eu já sabia que o meu destino de alma está conectado ao coração, que quanto mais eu sinto, mais eu atraio. Mas sabe que você sabe daquilo tudo, mas você não pratica? Eu tava naquela incoerência. E aí ali eu comecei a fazer algumas mudanças bem importantes na minha vida para eu começar a sentir mais, para eu trazer as minhas cocriações para o meu coração e para que eu me conectasse com os meus mentores a partir do campo do sentir. Não ficasse trazendo tanto para o campo da razão, porque senão a razão ela está conectada a quem? Ao ego. E o ego, ele é o nosso maior inimigo. Então, eu naquele momento ali, eu tive um salto, apesar da dor. E todo desafio na nossa vida, ela vem nesse lugar, né? Ele vem nesse lugar de nos trazer importantes ensinamentos, mas aí a gente que escolhe. Ou eu vou pegar os desafios e ficar na vítima, ou fazer de tudo isso uma oportunidade de crescimento e de expansão na nossa jornada. É isso que eu tenho para dividir com você hoje. Espero que tenha feito muito sentido e que você possa estar no seu coração. Eu sei que muitas vezes é desafiador devido a tantas coisas que nos atravessam o tempo todo, mas treine. Faça de pouquinho em pouquinho, todos os dias, esse treinamento de estar no coração, para você ver como que vai mudar muita coisa por aí. E não esqueça de curtir, comentar, enviar esse vídeo para as amigas e para os amigos, para que eles estejam também conectados com o coração. Eu te vejo na próxima semana no nosso próximo vídeo. Um beijo no seu coração. Namastê!